Você é responsável, sim, por tudo que acontece na sua vida, por pior que ela pareça. Todas as suas doenças físicas, todas as suas pendências kármicas de vidas passadas, todas as coisas que você não consegue resolver na sua existência, sim, é sua responsabilidade. Boa noite, sejam bem-vindos. É a última lei de Kybalion. Vai ser a 7ª lei hermética de Hermes Trismegisto. E é um tema bastante interessante, que é a causa da lei e efeito. O tal karma que vocês denominam, nós denominamos como karma, mas na realidade é só uma ação e uma reação. E como é que nós vamos trabalhar com essas leis de ação e reação, gente? Uma das questões que eu sempre abordo. Você manifesta realmente muita coisa boa, mentalmente, espiritualmente e emocionalmente, você vai receber isso de volta na tua vida. É uma questão de lógica. Aliás, é uma das leis mais antigas que nós temos nesse planeta. Ação e efeito. A questão da cocriação, vamos começar a conversar então. A questão da cocriação funciona assim. Como é que você pode cocriar na realidade se tudo que está dentro do teu coração, da sua mente, da tua energia, são padrões que você já está carregando durante uma vida inteira e, na realidade, outras vidas, né? E como é que isso funciona? São padrões que às vezes desperta gatilhos em que você fica instantaneamente mal. A gente já conversou sobre isso na lei do stop, na lei do ritmo. São gatilhos, às vezes é uma música que você fala, eu lembro de fulano nessa música, né? Porque eu gostava tanto dele e ele me ferrou e eu lembro. Então, se você escuta essa música e você sabe que isso não vai te levar a lugar nenhum, para de ouvir essa música, gente. Deixa essa música num lugar e escuta outra. A questão da ação e efeito é baseado simplesmente nisso. Certo? Porque são ações muito pequenas que às vezes a gente está ligado dentro dessas questões de padrões de infância, padrão de pai e mãe, padrão de abuso na escola, sabe? Que às vezes a gente se sente abusado na escola. Uma vez eu tive uma professora que tinha um amigo meu que eu gostava de ler gibi, né? E aí eu emprestei o meu gibi pra ele, sei lá, na 5ª série, na 4ª série. E a professora viu e ela pegou o gibi dele e aí ele falou, não é meu, é dela. E aí ela falou assim, então eu não vou te devolver o gibi até o final da aula. Chegou no final da aula, eu fui lá e falei, eu quero meu gibi de volta. Aí ela pegou e falou, não vou te devolver mais o gibi. E eu fiquei muito brava, porque era um gibi que tinha uma história muito legal que eu gostava e eu queria guardar o gibi. E é um padrão que ficou imprimido, tipo um abuso de poder. Então, todas as vezes que as pessoas, elas colocavam um tipo de abuso de poder sobre a minha pessoa, por esse gatilho que eu tinha lá da infância, eu reagia automaticamente. Então, isso se baseia a lei da causa e do efeito. E muitas pessoas falam que, às vezes, elas não compreendem essa lei da causa e do efeito. Ela é muito simples. Você faz e, em algum momento, você recebe. E aí a gente vai falar sobre absolutamente tudo, que realmente essa live poderia durar muitas horas, mas eu vou tentar simplificar. Gente, vai entrar gratidão, vai entrar inveja, vai entrar tristeza, vai entrar medo, vai entrar angústia, vai entrar tudo que você conhece. Porque talvez você não... esses dias alguém falou assim pra mim, mas eu não sinto isso por outras pessoas. Beleza, mas se você tá sentindo por você mesmo, eu não sei o que é pior, você falar isso pra outra pessoa ou você fazer pra você mesmo. Então, a gente não pode fazer isso. Você não pode fazer isso com você mesmo. Você não pode ficar, de certa forma, criando ações dentro do teu coração e da tua mente que vai repercutir um efeito contrário daquilo que você deseja como cocriação.
Então, às vezes, você não está criando ou co-criando situações para outra pessoa de inveja, de medo, de raiva, de angústia, mas você está fazendo por você, para você, dentro de você, que eu não sei o que é pior. E isso é uma reação de ação e efeito. Ação e reação. Ação do karma. Sem a gente falar que tem as questões de vidas passadas, que daí a gente vai longe nesse processo. Que não é a questão. Porque a gente está vivendo essa existência para resolver as coisas que a gente já trouxe de outra vida, certo? Mas funciona assim. Eu hoje, assim, acredito de alguma forma, depois de tantos anos trabalhando assim, que o que você pensa às vezes até dentro do teu próprio coração para você mesmo é mais influenciado ou mais influenciável nas suas questões de cocriação do que aquilo que você está exteriorizando. Porque quando isso está acontecendo dentro de você, dentro de nós, naquele momento que você está sozinho e você começa a interiorizar isso, e nós interiorizamos de uma forma diferente do que outras pessoas que estão fora estão interiorizando. Aí existe aquele conflito até de informação, porque cada um tem o seu tempo de ação e efeito. Para a minha pessoa, talvez a ação e efeito tenham um tempo, para a sua tenha outro. Mas a questão é focar naquilo que você deseja manifestar como efeito da tua ação. Então, as suas ações, principalmente internas, têm que ser muito, muito criteriosas. Há uma cobrança agora da espiritualidade, de uma certa forma, e até umas pessoas que eu atendi me trouxeram isso também, da reconexão com a fonte, independente do nome que você dê para ela. É como se eles estivessem pedindo para os trabalhadores da luz se reconectarem com a frequência de Deus, porque existe tanta informação hoje que falar de Deus se tornou até um tabu. Porque a gente não pode falar de Deus, que daí já, ai, mas Deus isso, Deus aquilo, será que é, será que não é? E a gente está perdendo essa conexão e está sendo pedido para os trabalhadores da luz que se reconectem de alguma forma com essa intenção que é a fonte suprema de luz. Porque é uma ação e uma reação. Se você deixa de acreditar que existe uma fonte de luz que te traz esse poder nesse momento da tua vida, o efeito dessa reação é que não há um Deus. Ou que você tem dualidade, e a dualidade não vai ser luz, vai ser trevas. Gente, novamente, coesão criacional não trabalha com o medo das trevas. Coesão criacional trabalha com o equilíbrio das trevas. Esse é o processo da coesão criacional. Mas para que você equilibre as trevas dentro de você, que também é uma causa e efeito, você precisa primeiro descobrir a causa. E a causa geralmente não é muito legal. A causa às vezes é bem triste, certo? Então, ação e reação, gente. O que eu vejo mais hoje é a questão de conscientização até das questões da gratidão mesmo e de como as pessoas estão deixando de acreditar nos seus sonhos. Se há uma ação de não crer, há um efeito de não acontecer. Você acredita nisso, você é contra isso, você concorda com isso. Tá? Vou repetir. Se não existe uma intenção na ação, não vai haver uma ação de efeito. Então, se nós deixarmos de acreditar em uma causa que é uma fonte provedora de abundância e prosperidade, que seria a energia da cocriação, como é que nós vamos reverberar um efeito de cocriador?
Então, é sobre isso que a lei de Kybalion fala. Porque é mais profundo que apenas a lei do karma. É uma consciência. Que é a consciência de que as pessoas falam, mas como é que eu vou saber se é o meu ego que está falando? Se é um ser de luz que está falando? E eu sempre digo, o coração não mente. Então, a conexão com o seu coração é muito importante. A conexão com toda a tua criação, porque são eles que vão indicar o caminho que você precisa nesse momento para se conscientizar das escolhas que você precisa fazer. A lei de Kybalion, na realidade, ela é... Toda causa tem seu efeito. E todo efeito tem a sua causa. E existem muitos planos de causalidade, mas também nenhum escapa da lei, que seriam as multidimensionalidades. Esses muitos planos de causalidade que ele menciona seriam as multidimensionalidades que nós usamos a palavra vidas passadas, mas que na realidade são multidimensões, onde você está inserido e que existem fragmentos da sua alma que necessitam se libertar dessas questões que também são padrões de alma. Gente, como eu tô falando difícil hoje. Até aqui tudo bem? Por quê? Porque nós estamos inseridos nessa causa e efeito devido a padrões que já trazemos a nível de alma, a nível de informação celular, que já está nos nossos registros akáshicos. E que hoje em dia não faz... não é nem vantagem você ainda manter esses padrões. Então, por que que algumas pessoas não se curam? Porque elas não conseguem se libertar dos padrões, não só de outras existências, mas como também padrões dessa vida de pai, mãe, irmão, abuso que eu falei, de escola, abuso de chefe, abusos mentais, espirituais. Aí a gente fala também do nosso próprio bullying, lembra quando eu falava disso sobre auto-bullying? Você se auto-bulina. Por quê? Porque você vai criando determinadas questões dialogais internas com você, que você vai criando esses diálogos internos e que você vai criando bullying contra si mesmo. Gente, causa e efeito. Quando você faz isso com si mesmo... Todas as suas células, elas começam a reverberar como se elas tivessem sido atacadas, porque elas estão sendo atacadas. E elas vão criar um efeito dominó que é você se autorrejeita, o efeito será uma frequência vibracional de rejeição ao redor de você. Então, o conselho que daremos para você essa noite sobre a lei da causa e o efeito na frente do espelho, mulheres e meninos. Quando você está na frente do espelho se olhando e dizendo, mas eu tô gorda, que isso, que aquilo, que aquele outro, você vai mudar esse padrão automaticamente e dizer não. Meu corpo tá lindo, maravilhoso. É difícil, é muito difícil. Eu sei porque eu olho no espelho e eu fico dizendo blá, 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 mas daí eu falo, gente, eu preciso fazer ginástica. Vocês estão entendendo? Então, é uma disciplina mental que se adquire e a partir do momento que você adquirir essa disciplina mental, a lei da causa e efeito também vai repercutir no teu campo eletromagnético. Quando você começar a criar um vórtice de amor interno para você mesmo, quando você estiver olhando no espelho, você vai ver aquilo que você deseja manifestar. E como causa lógica de co-criador consciente da tua escolha, vai haver uma repercussão que seria o efeito. Eu vou emagrecer, eu vou ficar bonita. Gente, acontece assim. A mente, ela vai te dar opções viáveis para que aquilo que você deseja, que você criou uma causa,
ela vai te dar opções diárias até para que você concretize aquilo. Então as pessoas também, nós todos, né? Eu também acredito que às vezes se você cocria uma coisa, você fica esperando e aquilo vai vir exatamente como você desejou, mas na realidade não funciona assim. Aquilo só vai chegar até você quando você vibrar dentro do seu coração numa causa justa. Então não adianta criar um mantra e falar, ai, eu sou linda, eu sou maravilhosa. Na hora que você sai do banho, na frente do chuveiro, você faz isso, esse auto-bullying mental. Então, na realidade, diante das leis herméticas, essa seria a vibração mais poderosa do efeito. Ok, gente? Alguma pergunta até aqui? Tudo certo até aqui? Porque daí não adianta você acordar de manhã e fazer o mantra lá do celular, né? Você fala o mantra bonitinho, eu sou linda, eu sou próspera, eu sou abundante. Daí você sai do chuveiro, você tira a toalha na frente do espelho, você tem aquele baque, você fala, meu Deus, eu preciso parar de comer batata frita. Preciso parar de comer coxinha, porque não tá dando certo. Ali, naquele momento, aquele mantra maravilhoso que você fez de bom dia, ele já meio deu uma caída na escala ali. Porque o efeito do mantra quando você... Ó, presta atenção aqui, ó. Vem comigo, presta atenção. Quando você faz aquele mantra fofinho de manhã, ele reverbera numa frequência maravilhosa, ok? E você agradece feliz e diz, ai, que lindo. Quando você sai do chuveiro e vai pra frente do espelho, tira sua talha e você começa a fazer, tipo, meu Deus, eu tô gorda, gente, que isso, que ai, quanta celulite, sei lá o quê. Eu tô falando das meninas, mas os homens adaptam aí no seu mundo, né? Eu preciso mais músculo, eu preciso fazer mais, sei lá, peitoral. Como é que isso vai reverberar? Aquele seu mantra da manhã, lindo, maravilhoso, ele cai na escala. Não é que ele não existiu, ele tá lá reverberando bem fofinho, ele dá uma quedinha na escala. Por quê? A emoção que você colocou nesse mantra pela manhã foi de 3%. Mas o mantra que você colocou, meu Deus, quanta celulite, foi de 8%. Então, essa frequência vai ser mais forte e ela vai te puxar pro padrão que você estabilizou naquele momento por frequência eletromagnética. Eu devia falar nesse tom de voz que eu acho mais sexy. Não é mesmo? E as pessoas talvez me escutassem mais, porque eu pareço mais plena. Gente, até que tudo bem, todo mundo tá seguindo a cronologia da ideia. Hein, meus amores? Fala que eu te escuto. Alguma pergunta até aqui? Então, meus amores, na vida nada acontece por acaso. Então tem muita gente que reclama, diz, nossa, mas minha vida é um caos, acontece isso, aquele outro, tudo que eu sou boa, eu sou querida, eu falo a verdade, né? E aí tá se ferrando. Daí a gente tem que abrir esse campo multidimensional, que seria os nossos registros akáshicos, e buscar exatamente aonde que está esse bloqueio. Que dentro dos padrões de coesão criacional, a gente pode resgatar você da onde você está. Só que você tem que ter consciência também que não é santo, pode ser um anjo, mas não é santo, né? Porque todos nós somos anjos, mas nem sempre nós somos santos, que nem precisamos ser o tempo todo, não é mesmo? Senão, o que adianta estar encarnado, né? Que chato. Você veio para esse planeta para viver uma experiência humana, não é para pisar na jaca. Mas você pode sim, né, comer uns gominhos dela. Então, meus amores,
também existe uma causa e efeito. É lógico que se você estiver usufruindo das coisas humanas, como um bom vinho, uma boa comida, e você sentir gratidão imensa naquele momento por todas as pessoas que trabalharam para fabricar aquele vinho, para as pessoas que desenvolveram aquele vinho, que ficaram nas plantações colhendo. Eu trabalhei numa fazenda na Itália aprendendo a fazer queijo na minha, como é que chama aquilo lá, gente? No meu break sabático. E eles acordavam 5 horas da manhã para ordenhar os bichos, para colher as olivas. Então existe toda uma questão, né, de gratidão durante esse processo. E que se chegar à sua mesa aquele vinho bom, que talvez tem pessoas que não possam comer aquilo, que não possam beber aquilo, mas se você se conscientizar naquele momento, que seria a causa, né, capite comigo aqui a lei, a causa de estar grato por todos aqueles que desenvolveram aquele processo, que seria aquela palavra em japonês que a gente fala, itadakimasu, que significa nós estamos agradecendo por todos que trabalharam até que esse alimento está aqui na minha frente, nesse momento, é a mesma coisa. Então você vai sentir uma manifestação de alegria tão legal e tão boa naquele momento que aquilo vai reverberar para todas as pessoas que trabalharam nesse processo. Certo? Então não adianta ser grato só em alguns momentos do seu dia, quando você está lendo coisas fofas, ou fazendo coisas fofas, ou realmente feliz porque aconteceu uma coisa muito legal na sua vida, mas sim naqueles momentos que você está na frente do espelho, que você tira a toalha e você vê a celulite dos 30 anos de quarentena que você está já, e daí você fala, meu Deus do céu. Ali você baixa o padrão de frequência daquela energia maravilhosa que você estava para uma energia não muito produtiva. E aí que vem o efeito. O efeito será, obviamente, né, aquela história, o universo vai ler o que você reverberou mais em frequência e ele vai te enviar mais do mesmo. E aí seria a lei do efeito. A causa foi desgosto, tristeza, raiva, não adianta se você ficar falando o dia inteiro fofice para todo mundo, se 5 segundos na frente do espelho a fofice acaba com você. E aí que entra a energia do amor próprio. Que aí nós temos que realmente se conscientizar que esse amor é primeiro para você. E aí, se você conseguir fazer isso na frente do espelho na hora que você tira a toalha e você começar a realmente se manifestar como uma frequência de amor para si mesmo, o efeito da causa de se amar, o efeito da causa de se amar é mais amor, gente, simples assim. E a vantagem deste processo é que você não vai precisar procurar fora aquilo que você vai ter dentro de você, não é maravilhoso? Adoro teoria. Teoria é sempre legal. Não é mesmo, gente? A teoria é maravilhosa. Teoria é bom. Eu gosto de gente que fala sobre teoria. Teoria é assim, sabe? A teoria você fala assim, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu tal, e aí na prática não acontece. Então eu gosto de teoria, porque a teoria sempre funciona na cabeça daqueles que são visionários. Então pessoas visionárias, elas são ótimas com teorias. Mas quando elas vão pôr em prática, elas não conseguem. Mas o bom do visionário é que ele te dá uma ideia que depois você põe em prática. Se você é uma pessoa prática. Ação e efeito. Então, vai ser aos poucos, tá? É diário, como a gente já tem batido isso sempre. É diário. Se você conseguir fazer isso pelo menos uma vez, acredita em você. Você é maravilhoso, você tem esse potencial. Nós todos temos um potencial divino dentro da gente. Como é que isso funciona? Você vai fazer aos pouquinhos. Você vai fazer uma vez por dia, você vai fazer 2 vezes por dia, você vai fazer uma vez por semana, até que você consiga tornar isso um hábito na sua vida. A ação, qual é a ação que você deseja um efeito na sua existência? Então, nós sabemos que outros efeitos que vêm são causas da lei do karma, que aí realmente somente para aqueles que têm interesse profundo de estudar as leis do karma, no sentido de ir em outra existência, resgatar coisas que estão presas na linha do tempo,
não é mesmo? Mas nós estamos vivendo essa existência, nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que a gente precisa fazer. E que é uma réplica do teu karma, porque você já trouxe isso de outra existência, por isso que está reencarnado. Senão também nem estava. Então eu tenho, você tem, todos nós temos, senão nós não estávamos conversando nessa quarta-feira. Então, é um processo de evolução e compreensão que nós temos que fazer isso diariamente até o final da nossa vida. Ah, é chato, é melhor tomar uma cerveja no final de semana e esquecer os problemas? Concordo com você, 100%. Não é mesmo? Mas isso vai acabar uma hora. E a hora que acabar realmente, energeticamente, você também vai ter criado uma ação, a causa, e isso vai ter um efeito. E o efeito seria você ter que transitar em mundos paralelos para que você aprenda isso. Para que saia daqueles lugares, mas não é a live de hoje. Vamos se ater aqui à lei da causa e o efeito. Mas sim, é necessário uma consciência, porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo, e quando a gente sai do corpo, por mais que você ache que isso não aconteça com você, acontece, porque você é especial, e eu já falei isso, você sai do teu corpo, e quando você sai do seu corpo, você transita em mundos paralelos, tentando fazer esse resgate da ação e efeito, e acaba, às vezes, complicando mais o teu meio de campo. Aí, gente, vamos tentar fazer que a causa dos nossos dias, dos nossos pensamentos, da nossa vida, se tornem conscientes aqui na nossa dimensão. Quanto mais nós controlamos a nossa informação mental diariamente, aqui, quando a gente está fora do corpo ou em outros mundos paralelos, nós vamos ter a mesma reação, que também é uma lei hermética. Como é em cima, é embaixo. Então, nós temos que criar esta consciência que aqui, quando você se olhar no espelho, você vai agradecer o seu corpo lindo, maravilhoso, com derme, epiderme, tudo, gente. Eu conheci uma menina no Japão que ela não tinha pelo. E ela pintava a sobrancelha e usava peruca. Então, todo dia se encontrava ela na rua e ela tava com um tipo de cabelo, às vezes curto, às vezes comprido. E aí eu falei, nossa, mas você raspa a cabeça para usar essas perucas malucas? Era uma mais linda que a outra. E ela falou, não, eu tenho esse problema, que eu não vou lembrar o nome agora. Se alguém souber, fala aí. Que ela não teria nenhum tipo de cabelo, ela não tinha pelo no braço, ela não tinha cabelo, ela não tinha sobrancelha, ela não tinha pelo em lugar nenhum, de acordo com ela. Então ela usava peruca e tal, e ela era super feliz, era uma pessoa super alto astral. Mas ela falou que durante muitos anos da vida dela, ela sofreu com isso, obviamente. Imagine quando criança, gente. Que criança não perdoa, né? Então, hoje ela se olha no espelho e ela cria uma causa de amor próprio e aceitação com o que ela teve na vida, que aquilo reverbera como efeito, e ela é uma pessoa muito, muito querida por muita gente. Todo mundo fala, ela é um exemplo. Ela é um exemplo de alegria, ela é um exemplo de alto astral. Então, esse é o efeito que ela recebe da causa que ela cria. Como ela podia estar na frente do espelho também chorando e falando, ai meu Deus, minha vida é um saco. Então, a lei da causa e do efeito, basicamente você vai ter que todos os dias se amar o suficiente. Então, nós vamos para frente do nosso espelho e nós vamos fazer como, gente? Nós vamos olhar e agradecer, porque nós temos derme, nós temos pelo no braço, nós temos cabelo, nós temos... Sabe, são coisas muito pequenas que às vezes vai passando batido e a gente não se dá conta da importância que é realmente agradecer. No sentido da causa e do efeito, porque quando você agradece isso, acredite. Meninas e meninos, você cria a causa
de manter o teu corpo rejuvenescido. Você acredita nisso? E aí você vai poder fazer isso com a sua derme, com os seus olhos, com o teu corpo. Porque isso é coesão criacional. Coesão criacional é uma conexão com a informação mais profunda e mais sublime que você tem dentro do teu coração, para que você crie e gere causa numa frequência tão positiva que vai reverberar, voltar para você como um efeito positivo. Então, quem faz consulta, às vezes fica meio confuso no começo, mas é isso. Primeiro, a gente, na realidade, tira toda aquela poeira que estava ali, sabe aquele tapete sujo de 700 anos, daí você bate assim, sai aquela poeira? Aquela poeira, ela vai sair. Então, as primeiras consultas, geralmente, são as poeiras que estão levantando. Então, você vai ter que ter uma coerência, uma responsabilidade e disciplina com esse seu processo interior. Não fica pensando muito, deixa fluir. Mas depois que a poeira é tirada desse tapete, você começa a ver as cores, você começa a ver como... E você vai sentindo alegria, você vai sentindo prazer e você vai vendo que isso vai retornando de uma forma muito positiva para você. Em efeito, que seria a reação. Ação e reação. Gente, a gratidão hoje eu acho que é uma das coisas que mais pega. Porque aquilo que a gente fala, né? A gente verbaliza gratidão e acha que aquilo está reverberando gratidão. E não é uma verdade. Gratidão, na realidade, a gente sente quando tá sozinho, sabe? Quando você sente aquela gratidão que você chega assim reverberado e dá vontade de chorar, isso seria a verdadeira gratidão. Mas está banalizado. A questão do obrigado também. Você não é obrigado a nada. Na realidade, obrigado significa você estar feliz de estar fazendo aquilo por. Mas também ficou meio estranho. Então, aquilo que eu falei outro dia, a gente não sabe nem o que falar, né? Você fala por sinais de... Então, meus amores, vamos fazer um pouco, porque as pessoas falam, ai, Rô, mas isso a gente sabe, mas eu quero como fazer isso, como fazer, você vai começar a fazer, simples assim, você vai fazer um pouquinho por dia, um pouquinho, gente, se você fizer um pouquinho por dia, daqui a um ano você fez um montão, e isso é importante, e assim, na hora que acontecer, né? Tá na frente do espelho, vem aquela vozinha, ai, você está gorda. Aí você fala, tá bom, mas eu tô linda porque eu me sinto linda. E dane-se, quem manda é você. Como co-criador, quem manda é você. Aí vai vir de novo, não, você tá gorda. Daí você fala, não quero saber disso. Mas aí tomar vergonha na cara, fazer tudo que tem que fazer, né? Ai, desculpa aí. Ser disciplinado e fazer tudo que você tem que fazer para poder ficar sarado, bonito, magro e esbelto. Tá, gente? Aí tem que tomar as revoluções, fazer as coisas necessárias para que a coisa aconteça. Em todos os setores da sua vida. E aí a gente fala também da ação e efeito. Disciplina. Tem disciplina, o efeito vai ser uma vida disciplinada. Ai, não precisa ser todos os dias, das 6 às 48 horas. Gente, é tudo muito radical. Aí que tá. Como a gente trabalha aqui em coesão criacional, cada um tem seu processo. Às vezes, ó, essa semana que nem eu falei, eu tô dormindo 3 horas da manhã, acordando às 6, tá uma beleza. Mas tem semanas, tem meses, tem dias, às vezes, que eu durmo 2, 3 dias de seguido. Mas aí tem semanas que eu fico a semana inteira acordada. Então respeita, também não perturba. Ai, não quer dormir, não dorme, vai fazer alguma coisa, vai escrever, vai trabalhar. Não fica, ai, eu não tô conseguindo dormir, dane-se. Dormir uma vida inteira, um dia não vai fazer diferença. Não queria estar no processo da nova era de Aquário? Ai, os mestres ascensionados e todas as coisas maravilhosas que a era do Aquário trouxe para nós? Então, ação e efeito. A luz entrou. Agora os trabalhadores de luz estão sendo despertos. Então, o efeito é que você vai ter que trabalhar. Ai, mas eu não sei de nada disso. Não interessa, já falou isso em outra vida.
que é ação e efeito. Se eles estão te chamando para trabalhar, é porque você já fez um contrato, você já trabalhou na espiritualidade, já foi bruxa, já foi sacerdote, já matou, morreu, estuprou. Tudo, gente. A gente está na nova era, a palavra já diz, tudo o que aconteceu até o presente momento já foi. E existe, assim, também nós temos até esse conceito que eu vejo, eu também fui assim milhares e milhares de anos, eu demorei muito tempo para entender, porque é legal, gente, é legal a gente ser bruxa, é legal a gente ser cigana, é legal, mas é um padrão repetitivo de vida. Nós estamos num processo hoje onde nós temos a possibilidade de não ser nada e ser co-criador do universo que você deseja ter na tua vida. Então isso também, eu sou bruxa, eu sou cigana, meu Deus do céu, adoro uma pulseirada, adoro as coisas aradas, mas é um padrão de conhecimento que está embutido dentro de mim, eu não preciso exteriorizar isso. Mas se eu quiser acessar essa informação cigana, se eu quiser acessar a informação bruxa, ela tá toda no meu registro acástico, que é o efeito de ter feito isso durante tantas vidas, que foi a causa. Eu vivi como bruxa, como cigana, durante milhares de vidas. Agora, o efeito é que eu tenho esse conhecimento, você também tem esse conhecimento dentro de você, porque você também já passou por isso. Então, nós temos esse conhecimento embutido no nosso registro acástico. Não é a roupa que você usa, não é o que você está fazendo. É como você vai utilizar a causa para que o efeito retorne para você de uma forma positiva. Então, esse princípio da causa, do efeito, é considerado polêmico, né? Óbvio. Pois a base dessa lei é que você é responsável, sim, por tudo que acontece na sua vida, por pior que ela pareça. Todas as suas doenças físicas, todas as suas pendências kármicas de vidas passadas, todas as coisas que você não consegue resolver na sua existência, sim, é sua responsabilidade. E aí, quando a gente fala que é responsabilidade da pessoa, ela se isenta, porque eu rezo, eu faço novena, eu faço reiki. E não é a questão. A questão é que nós temos que abrir o nosso coração para mais informação. E não é informação de ler ou ver, é uma informação que vem de dentro do teu coração. E para acessar a informação que vem de dentro do teu coração, a gente tem que estar muito consciente que nem tudo que vai encontrar lá à primeira mão é amor. Porque o coração também, ele guarda registro de muita dor. O coração, ele tem uma vida própria, né? Então, ele também tem uma memória, um cérebro. E ele também guarda em determinados arquivos dentro dele as emoções negativas. E isso a gente vê na consulta. Quando a gente conversa com o coração e abre essa portinha do coração que tem aquele registro de dor e sofrimento, a gente vê que ele também faz isso, assim como nós fazemos na nossa mente conscientemente. E por isso que às vezes é tão complexo entender a causa e o efeito, porque a causa está num lugar que nem a gente sabe onde é. E aí quando a gente abre esses registros e tira isso para fora, aquilo que a gente já conversou, nós se sentimos vulneráveis, nós se sentimos frágeis, porque são facetas da nossa alma que nem a gente sabia que existia. Então essa é a parte muito complexa da ação e da reação, ação e efeito, porque se realmente a gente conseguir buscar essa informação e descobrir, nem sempre é aquilo que a gente achava que era o guerreiro, era a Madre Teresa de Calcutá. Né? A gente descobre que teve um passado muito, muito negro e que a maior parte desse passado hoje nós estamos tentando resgatar de alguma forma e que isso tem um efeito muito sério sobre a sua psique, seu espírito, suas reações físicas, mentais e espirituais. Então, ação e efeito, ação e reação não é só eu falar gratidão e esperar que o universo me traga coisas maravilhosas. É eu vibrar numa frequência de gratidão tão grande que bata no meu campo eletromagnético e reverbere novamente como um efeito para a minha pessoa. Certo? Então,
A gente sempre conversa sobre isso, sobre a questão da gratidão. Gente, é tão complexo. As pessoas não compreendem a lei do retorno. Porque eu já falei e vou repetir quantas vezes necessário. Você não agradece para quem está fora, independente da situação. Para o verdureiro, para o açougueiro, para a pessoa da live, não interessa. A gratidão você faz por você. É que nem o lixo reciclado. Ah, mas eu reciclo lixo e ninguém faz nada. Não interessa. Você está fazendo a reciclagem do lixo por você ou pelo caminhão do lixo ou pela sociedade que vai falar que você não recicla. A gente morou muitos anos no Japão, então no Japão era meio que obrigado a reciclar e a gente criou esse hábito, eu reciclo até hoje. E aí eu ensinei milhares de pessoas a reciclar. Porque é uma questão, mas eu boto lá no lixo, eles misturam tudo e jogam. Não interessa o que eles vão fazer depois da tua ação, mas a tua frequência de doação foi. A causa é, eu quero auxiliar o planeta a ficar saudável. Esse é o efeito que você recebe na sua vida. O que eles vão fazer com o lixo a partir daquilo ali, não cabe a você. Deveria, né? Governar. Ai, como é que fala essa palavra? Esqueci. Em suma, né? Dentro da política desse país, porque ele é grande, ele tem condições de fazer um grande processo de reciclagem, mas ele não faz mais fazer o quê? Mas você fez a sua parte conscientemente, que seria a causa. O efeito seria a gratidão do planeta Terra. Porque terra, ela lê aquilo como uma atitude de amor. Ai, mas é plástico, terra não sabe disso. Acredite, é uma frequência vibracional de consciência que você está ajudando o planeta. Então, não é físico, não é material, meus amores. É governamentais. É uma consciência que eu estou fazendo para auxiliar o planeta Terra. E a Terra, ela lê essa frequência que você está mobilizando o teu tempo, a tua energia para auxiliar ela a sobreviver. O que eles fazem com o lixo depois disso, aí o problema é deles. A causa deles vai ter um efeito para eles, a tua causa vai ter um efeito para você. Compreendeu? Sim ou sim, gente? Meu Deus, como passou rápido. São 22h13. Vocês têm alguma pergunta sobre esse tema? Que realmente esse tema eu poderia falar durante muito tempo. Poderia dar um curso de final de semana até sobre. Pra gente poder ser co-criador de verdade, gente. Ser co-criador é maravilhoso. Mas para isso, realmente, a gente precisa ter... essa questão, né, das filosofias do pensamento, de como a gente vai ordenar isso dentro da nossa cabeça, essa questão do karma. O que é karma, gente? Você come muito, você passa mal, isso é karma, né? Você come o mês inteiro muito, no final do mês você tá mais cheinho, você vai ter 2 quilos a mais, isso é karma. Você não come nada o mês inteiro, o karma seria emagrecer. Então a palavra karma também está muito banalizada, porque na realidade, se você não limpa a sua casa durante um mês, o karma seria poeira, animais, baratas e tal. Entende? Então não é uma coisa do outro mundo. Karma é uma ação que vai gerar uma reação, tanto positiva como negativa. Então karma também não é sempre ruim. É uma ação e uma reação. Você coloca gasolina no carro, o carro anda, acaba a gasolina, para. Isso é karma. Então, temos que também começar a conscientização de alguns termos que nós banalizamos diariamente, como consciência do que a gente precisa entender como co-criador. Se eu acordo feliz e agradeço o meu dia já de manhã cedo, o meu karma será que o meu dia será mais leve. Tanto que no Magnified Healing a gente trabalha a cura do karma e a gente faz aquilo 24 horas, porque no dia seguinte você vai adquirir karma gritando com as pessoas no trânsito. Certo? Consciência.
que toda ação vai ter um efeito. Não importa se tem gente vendo, não importa se as pessoas estão curtindo, não importa a sua ação de manifestar. Eu falo até por aqui mesmo, a nossa manifestação de querer auxiliar o próximo, isso já se torna um efeito de volta para minha pessoa. E eu recebo isso com as pessoas curtindo, não curtindo, agradecendo, não agradecendo, porque não é sobre elas. Elas, às vezes, vão ser o que elas são durante uma existência, 2, 3, tanto que elas estão no mesmo padrão de outra vida, de orgulho, medo, raiva, e reencarnaram para viver tudo isso e não estão conseguindo fazer nessa também, gente. Porque é um padrão muito mais forte. E o cara já ouviu do Krishna, já ouviu do Babaji, já ouviu de Jesus, seja humilde, trabalhe a tua humildade. E o cara não consegue, nem por Jesus Cristo, quem dirá o cara na internet falando. Não é mesmo? Então é uma consciência. Que toda ação vai ter um efeito-reação. Se você não se conscientizar disso na sua existência, ninguém vai fazer por você, tá? A lei do um é linda, que nós somos todos um, até chegar uma hierarquia de luz que queira levar os uns. E aí, quando você se tocar que esses uns, às vezes, não é como você imagina, aí vai ficar triste. Que na espiritualidade, a lei do somos todos um, significa que você tem frequência de luz o suficiente para estar acoplado com um. Se não existir uma frequência de luz suficiente para estar acoplado com um, você não é um. Mas é um. Mas vai ter que esperar mais um pouquinho, mais alguns milênios, mais algumas vidas, para que você se intere a frequência do um. E eu já falei demais por essa noite. Eu acho que falei até demais para uma live. Então, o que eu tenho a agradecer, que vocês ficaram comigo até esse presente momento. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para você. Compartilhe, curta. E deixe seu like, gente. Então, causa nobre de amor para todos vocês. Que vocês recebam essa luz, essa alegria e força. Centrem o foco, não fiquem perturbados agora com essa energia do eclipse que está vindo forte, galopante. Fica focado, deseja o teu melhor, que a causa de desejar o teu melhor, o efeito com certeza será 3 vezes melhor. De volta para você. Beijo para todos vocês, gratidão, gratidão, gratidão. Sempre um prazer estar aqui com vocês nas quarta-feiras, gente. Então, vamos curtir a vida. Acorda de manhã, amanhã olha no espelho e diz I get the power. Beijo, amores. Vou desligar. Tchau, tchau, tchau.